Sabe, ideologias de poder, elas podem matar. E é sobre isso que a gente vai conversar nesta análise. Vamos partir de um crime específico para entender como um discurso de controle está alimentando uma onda de violência que é, sinceramente, assustadora no Brasil. Vamos desconstruir isso, camada por camada. Imagina a cena. Um apartamento em São Paulo. Uma policial militar é encontrada morta, vítima de um tiro. Ao lado dela, o seu companheiro, um tenente-coronel, afirma: foi suicídio. Uma história trágica, né? E que, à primeira vista, parece uma daquelas que, infelizmente, a gente já ouviu antes. Pois é, só que essa versão inicial não demorou muito para ruir. A perícia começou a trabalhar e encontrou um monte de inconsistências na cena do crime. Tinha marcas no corpo da policial que sugeriam agressão. E o tempo entre o disparo e a ligação para o socorro era bem suspeito. A investigação então virou a chave. Não se tratava mais de suicídio, mas sim de feminicídio. E é aqui que este caso nos leva para muito além da cena do crime. Ele se torna uma porta de entrada para a gente entender uma ideologia de controle que encontra eco em várias partes da sociedade brasileira. O ponto-chave para entender isso tudo apareceu nas mensagens do próprio tenente-coronel. Ele se via como um macho alfa. E olha, isso é bem mais que uma gíria. É o que especialistas chamam de tecnologia de identidade. Ou seja, é uma forma de organizar o relacionamento com base em hierarquia e posse. Nesse sistema, a parceira perde autonomia e se torna basicamente um objeto para validar o poder dele. E essa mentalidade de controle, ela não surge do nada. E raramente ela explode em violência de uma hora para outra. Não, existe um padrão, uma escalada que é, infelizmente, muito bem documentada e que transforma esse controle em agressão. Essa jornada segue um roteiro perigosamente previsível. Tudo começa com controle psicológico. Depois vem o isolamento da vítima, afastando ela de amigos e da família. Os conflitos vão se intensificando até que a violência se torna física. E o passo final é a ruptura extrema, que muitas vezes é o feminicídio. E o mais triste é que esse é um padrão clássico, documentado em incontáveis casos de violência doméstica aqui no Brasil. Mas como é que essa ideologia de controle ganha tanta força? Para entender isso, a gente precisa olhar para as instituições. Vamos analisar agora a convergência entre a cultura militar e certas correntes religiosas, que podem, mesmo sem intenção, acabar reforçando essas dinâmicas. E a razão está nas chamadas afinidades institucionais. Pensa bem, organizações como a Polícia Militar e certas igrejas neopentecostais dividem uma base de valores bem parecida. Hierarquia, disciplina, autoridade, códigos rígidos. Essa estrutura em comum acaba criando um terreno fértil, sabe? Um lugar onde discursos sobre liderança masculina e uma ordem familiar tradicional florescem e se reforçam. Olha só esta citação, tirada de um texto oficial da Igreja Universal. Ela articula abertamente uma gramática de submissão feminina. E aqui tem um ponto muito importante. A doutrina não prega a violência, mas ela estabelece uma hierarquia de papéis que, quando é radicalizada por um indivíduo, pode acabar justificando o controle absoluto. Agora vamos sair um pouco do campo institucional e ir para a esfera política, para ver como essa mentalidade se manifesta lá. A luta não é só cultural, ela se transforma numa verdadeira guerra de narrativas, focada em enfraquecer as leis que protegem as mulheres. A estratégia usada para minar a Lei Maria da Penha, nossa principal legislação contra a violência doméstica, é o exemplo perfeito. Plataformas conservadoras sabem que seria muito impopular tentar revogar a lei diretamente, então a tática é mais sutil. É um ataque narrativo. Eles questionam a história da própria Maria da Penha, a vítima que inspirou a lei, para tentar minar a base simbólica e, por consequência, a legitimidade da lei. E qual é o resultado de tudo isso? A soma de ideologias de controle, reforço institucional e ataques políticos a direitos tem consequências que são trágicas e, pior, mensuráveis. Os números são devastadores. Em 2025, o Brasil atingiu um recorde histórico de 1.568 feminicídios. É preciso lembrar que cada um desses números é uma vida que foi perdida para a violência de gênero. E a violência não se restringe às mulheres cisgênero. Nesse mesmo ano, mais de 250 pessoas LGBT foram mortas violentamente, o que mostra de um jeito muito cruel que a intolerância à diversidade de gênero e de sexualidade também mata. E um fato precisa ser dito com todas as letras. O Brasil continua na triste posição de país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Isso não é um dado isolado, é o sintoma de um problema cultural e estrutural muito profundo. Então, o ponto crucial é este.
Um crime como o do tenente-coronel não pode ser visto como um caso isolado. Ele condensa 3 dimensões. A individual, que é a visão de mundo daquela pessoa, a institucional, que é reforçada pelos ambientes que ela frequentava, e a simbólica, que reflete uma guerra cultural muito maior contra a autonomia e os direitos. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além desse caso. Na interseção entre poder, fé e gênero, onde é que termina a crença individual e onde começa a influência das instituições que a validam? Entender essa fronteira talvez seja o primeiro passo para a gente conseguir, de fato, enfrentar essa violência.